5h23, o governo lançou hoje o Auxílio Gás. O presidente Jair Bolsonaro falou um bocado na cerimônia em Brasília. Quem acompanhou foi o repórter João Pedro Melo, está ao vivo aqui conosco. João, boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho, nesse lançamento desde hoje mais cedo, porque depois de algumas questões, o governo lançou então o programa Auxílio Gás e regulamentou o programa Alimenta Brasil. O objetivo é exatamente elevar a qualidade de vida dos brasileiros e melhorar a economia das famílias que mais precisam. Com essa nova medida, a cada 2 meses, as famílias cadastradas devem receber um valor correspondente a pelo menos 50% do preço médio do botijão. Isso porque esse foi o item que mais sofreu com a inflação. Teve um aumento aí muito grande nesse último ano. 19 milhões de famílias devem receber essa ajuda aí nesse primeiro mês, que é o mês de dezembro. O Ministério da Cidadania informou que vai utilizar recursos da própria pasta no valor de 300 milhões de reais. A gente destaca ainda que o pagamento do ano que vem não está garantido, já que o governo precisa encontrar espaço no orçamento da União. A expectativa é de que esse programa dure 5 anos e que sejam feitos o pagamento de 30 parcelas aí a partir de agora. Então esse foi o lançamento que ocorreu agora há pouco, evento que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e de ministros, como João Roma, também o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, entre outras autoridades. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Nessa cerimônia, Cláudio, o presidente Jair Bolsonaro destacou ali que o Brasil não aguenta mais um lockdown, pediu para que ninguém faça da vacina um cavalo de batalha, destacou que o governo em nenhum momento moveu esforços ali para a questão da vacina, mas o ponto principal ali abordado pelo presidente da República foi a nomeação do André Mendonça, aprovada ontem pelo Senado Federal para o Supremo. Aliás, a posse do André Mendonça já está marcada, né, Cláudio? E o presidente Jair Bolsonaro agradecendo aos senadores ali que votaram a favor do André Mendonça. O presidente está nas nuvens, com a aprovação de André Mendonça como ministro da Suprema Corte. O futuro ministro do Supremo é uma das pessoas pelas quais o presidente Jair Bolsonaro mais se afeiçoou nesse período de governo, O André Mendonça, até pelas características do próprio André Mendonça, ele é uma figura muito, muito querida mesmo no trato, assim, todo mundo diz isso, Não é o meu caso porque eu não tenho proximidade com ele, mas pessoas que eu respeito muito, que privaram ou privam da convivência com André Mendonça me falam sobre isso, que além de ser um sujeito muito decente, ele também é alguém muito afável no trato, na convivência, de convivência fácil, etc. E isso acabou cativando o presidente da República. Tanto assim que o presidente poderia ter desistido. Depois de quase 5 meses de molecagem do Davi Alcolumbre, o presidente da República poderia ter desistido da indicação, indicar outro nome para, facilitar ali o entendimento, etc. E ele, no entanto, não fez isso. Ele manteve a indicação de André Mendonça o tempo todo. Especulou-se muito, Teve jornal que deu manchete, Governo decide retirar a indicação de André Mendonça, tudo mentira, Na verdade, a indicação foi mantida e deu certo, O que a gente assistiu ontem foi uma vitória muito significativa do governo, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado, do Senado Federal. A gente assistiu uma sessão da CCJ que durou 8 horas, a sabatina não foi das mais demoradas. A Alana trouxe essa numerologia ontem aqui de figuras que que foram submetidas a sabatinas até muito mais demoradas, etc. Mas, de qualquer maneira, quando encerrou a votação e proclamado o resultado, 18 votos a 9, não apenas transformou o governo vitorioso naquela disputa, como também principalmente o próprio André Mendonça, E é uma decisão que também dela saiu muito, como é que eu diria, apequenada a figura do Davi Alcolumbre, Quase 5 meses sacaneando, em troco de quê mesmo? Para que mesmo ele fez isso? Por que fez isso? Por que impôs ao país, quase 5 meses sem um ministro da Suprema Corte exercendo lá as suas atividades? Ele vai herdar quase cerca de mil processos que estão lá parados, esperando por quem chegasse para tocá-los, para despachar, para tomar decisões, etc, etc. E
para que tudo aquilo? Por que tudo isso? Só para dar uma sacaneada básica, né? É de fato muito estranho. E depois, quando essa questão foi para o plenário, aí acabou confirmada exatamente aquela previsão de que, até tratamos aqui, né, dos números dos votos que se esperavam-se ali entre 45 e 48 votos, deu 47, uma votação bastante significativa, se você levar em conta o número total de votantes, né, ou do eleitorado de 81 pessoas. O que a gente vê aqui, feitas as contas, é que os 47 votos favoráveis ao André Mendonça representam 58% do eleitorado, né? Que beleza, isso é 58%. Quem é que foi eleito com 58%, né, para qualquer cargo público? É uma votação importante. Os 32 votos contrários representam 39,5% do total de votantes no Supremo Tribunal Federal. A gente assistiu também hoje uma atitude protocolar, mas necessária, educada, né, como convém, do próprio André Mendonça, visitando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e durante essa conversa acabaram acertando a data de nomeação, que em geral é proposta, é solicitada pelo próprio ministro que está chegando, né? Não é uma determinação ali é um acordo, qual é a sua data que mais lhe convém, etc. E chegar a essa data, 16 de dezembro. Portanto, logo, daqui a 12 dias, teremos novo ministro na Suprema Corte. Ele toma posse e já entra de férias. Que beleza. Não vai nem entrar no rodízio da pauta ali, né? Porque ficam presidente e vice revezando ali o que chega durante o recesso. Então ele só vai tomar gostinho do trabalho no ano que vem mesmo, porque o recesso judiciário é longo. Ele vai ali se instalar no gabinete, coisa e tal, vai olhar, sentar na cadeira, olhar para a janela e dizer, puxa vida, mamãe, estou aqui. Consegui. Não tem nem escala de Natal e Ano Novo, né? Já pula direto. Não, aí já vai direto para as férias. Que ele vai ficar, se tudo der certo, pelos próximos 26 anos, né? Impressionante esse número também, porque ele entra jovem, pode ficar até, se nada mudar até lá, até os 75 anos. Você sabe, Lana, foi até bom você ter tocado nisso, porque mais cedo hoje no Jornal Gente conversamos com o Schiller, que falando sobre isso, ele lembrou uma coisa importante, né? Assim, eu tinha dito antes que a história do Supremo mostra que os ministros do Supremo raramente, são raros mesmo os casos em que ministros do Supremo agradecem a nomeação com a toga, né? Porque eles estão muito mais preocupados com a própria reputação, com a sua história, né? Eles ficam lá há muito tempo. E o Schiller exatamente concordou com isso e ele lembrou esse fato aí. Ou seja, o Bolsonaro tem 1 ano de governo, né? Se não for reeleito, 1 ano de governo, menos de 1 ano. Ele tem 26 anos pela frente. Por que ele ia jogar no lixo esses 23 anos, né, tomando decisões ou fazendo coisas que representasse isso, o agradecimento da nomeação com a toga, né? Ninguém deve esperar isso, primeiro porque ele é um homem decente mesmo, e depois porque eu apostaria que ele será um grande ministro. Se você olhar, por exemplo, a experiência de outras experiências no Supremo, né, nós tivemos, por exemplo, a nomeação do ministro Dias Toffoli, que foi muito criticado, eu me lembro disso, todo mundo criticava, né, porque ele nunca tinha sido magistrado, tinha sido, como é que se diz, tinha sido reprovado 2 vezes em concurso para juiz e coisas dessa natureza, e no entanto ele vem sendo um bom ministro, vem tendo, apesar de todas essas alegações, ele vem sendo bom ministro, foi um ótimo presidente do Supremo, foi um excelente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Muito melhor do que todos os seus antecessores imediatos e bem melhor do que todos os seus sucessores imediatos no cargo. Quer dizer, o que a gente percebe é isso, quer dizer, o Dias Toffoli, que foi assessor do governo do PT, que foi até advogado do Partido dos Trabalhadores, como ministro da Suprema Corte, ele não... Como é que eu diria? Ele não representa isso, né? Ele não tomou decisões que permitam a gente imaginar que ele mantivesse algum tipo de vínculo ou laço com o PT ou com os petistas. Eu acho que do mesmo modo isso vai acontecer com o ministro André Mendonça. É isso aí. 5h33.